Olá! Você já deve ter escutado por aí, ou lido, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso tem bastante fundamento e, infelizmente, as pessoas não têm cuidado muito bem desse importante órgão. Eu digo não tem cuidado muito bem de uma maneira genérica, porque os alimentos que estão disponíveis para nós, a gente consome hoje muita coisa pronta, com vários aditivos que acabam estragando a função intestinal. Veja só. Praticamente tudo está disponível para comermos tem conservantes, correto? Tem que ficar lá exposto na prateleira até a gente comprar e poder preparar o alimento em casa. São usados então para que o alimento não estrague. Mas ao ingerirmos esses conservantes, eles também matam as chamadas bactérias do bem, os micro-organismos que fazem funções importantes no nosso organismo. Temos também os corantes que servem apenas para deixar o alimento mais bonito, agradar os olhos, né? Porém, o intestino odeia esses corantes, né? Não servem para nada para o intestino, né? Porque eles acabam entupindo as paredes e alterando mais uma vez a função. Várias bebidas, além de conter conservantes e conter também corantes, elas contêm acidulantes, né? Usados para facilitar a solubilização dos outros componentes e inclusive mascarar o gosto do açúcar, do excesso de açúcar, né? Porém, o intestino ele funciona muito mal com ácidos, ele funciona bem num meio mais alcalino, como se chama, ao contrário de ácido. Então não é de se estranhar hoje que tenha tanta gente com intolerância à lactose, intolerância ao glúten, síndrome do intestino irritável, problemas de fluxo intestinal com o intestino preso, intestino solto, né? Entre outros vários problemas assim. Pois são anos e anos e anos de contaminações e outros estragos que a gente faz lá para o intestino. O intestino é responsável, entre outras coisas, pela absorção de nutrientes. Então você imagina, né, que a parede intestinal, a gente se alimenta e esses nutrientes, quando chegam lá no intestino, eles deveriam passar através da barreira do intestino para ir então para a corrente sanguínea e fazer a sua função no resto do corpo, né? Só que o intestino ele também faz uma função barreira para impedir que coisas estranhas ao corpo, que não vão fazer bem, não passem por essa barreira, por essa parede intestinal, né? Então, poucas pessoas sabem, porém, que é no intestino que se produz grande parte do neurotransmissor serotonina, o mesmo que falta em pessoas com depressão, ou seja, aquilo que precisa lá no cérebro para não ter a depressão, e as pessoas tomam um remédio para ter mais serotonina, é produzido no intestino e acaba não chegando no cérebro. Você já parou para pensar também que existe o frio na barriga, a gente sente frio, aquela sensação lá no intestino causado por algum receio, por medo, até por paixão, né? Você sabia também que na síndrome do intestino irritável há ótimos resultados com terapia cognitivo-comportamental? Então, mudando o comportamento da pessoa, melhora a função do intestino. Então, existe uma grande relação entre essa parte dos sentimentos. Tem muita coisa que a gente acaba sentindo através do intestino, né? Você também já percebeu que tem muitas pessoas com idade avançada que se alimentam bem e moram até em países ricos, né? Tem alimentos orgânicos lindos lá, e porém elas estão desnutridas. Então, tem muita coisa que o intestino acaba não absorvendo direito e tem muita coisa que o intestino acaba deixando passar e não deveria porque ele está alterado. Mas vamos então à solução. Eu vou começar com um dado científico. Crianças que consomem iogurte têm menos resfriados e gripe, né? Essa informação ela é antiga, foi uma das primeiras que surgiu em que os pesquisadores começaram a observar que o consumo de lactobacilos é muito importante para a proteção da saúde, né? Porque eles fazem alterações, recuperação da função intestinal. Cabe aqui um esclarecimento de que lactobacilos é uma expressão comum, genérica para micro-organismos probióticos. E esses têm alguns tipos, né? Os principais, então, dos probióticos são os lactobacilos e as bifidobactérias, que vão atuar em locais um pouco distintos do intestino, mas a gente não fala sobre isso agora. O que venho aqui trazer é que a cada dia surgem mais evidências e com fantásticos resultados que o consumo de lactobacilos promove.
Como, por exemplo, um estudo que conseguiu evitar que bebês de mães diabéticas também fossem diabéticos pelo uso até um certo tempo de uma cepa de lactobacillus específico. Outro estudo que conseguiu fazer uma grande redução de peso através do uso de um outro tipo de lactobacillus. Bebês, por exemplo, com cólica que usam um terceiro lactobacilo conseguem reduzir a cólica, né? E esse mesmo lactobacilo que reduz a cólica em bebês, ele é o principal para fazer a recuperação da parede intestinal. Tem vários estudos já comprovando isso, né? E ano passado, por exemplo, eu dei uma aula para residência em psiquiatria e lá os médicos ficaram com os olhos abertos quando eu falei que os tratamentos depressivos, né, os estados depressivos deveriam começar pelo tratamento do intestino, justamente porque eu acredito que o intestino é o segundo cérebro, não porque ele faça uma função de raciocínio como o cérebro faz, porque a gente sente muita coisa e muitas coisas podem ser resolvidas por lá. Está embasado em informações científicas, né? Então, se você pesquisar nas bases de pesquisa, você vai encontrar lá muita informação sobre isso. Você pode consumir lactobacilos regularmente e aqui vão as dicas. Os iogurtes são boas fontes de lactobacilos, inclusive algumas marcas têm colocado no rótulo a quantidade de lactobacilos que tem por volume que você está ingerindo. O que eu recomendo, como farmacêutico, também preocupado com outros problemas de saúde, como a diabetes, é que você busque iogurtes que não contêm açúcar, contêm muito pouco açúcar, né? Senão você vai criar outros problemas de saúde. Outra fonte interessante de lactobacilos é o kefir. É um preparado que se faz em casa a partir de colônias de origem milenar, né? E são tipos específicos de lactobacilos. Você compra ou ganha esse aglomerado, essa colônia de lactobacilos e você prepara em casa no leite ou na água com açúcar mascavo. Então vai haver uma fermentação, você espera lá de um dia para o outro, por exemplo, em que vai fermentar, eles vão fazer ação lá no líquido, você filtra, tira o aglomerado, as colônias e o que sobrar você pode guardar na geladeira e ir tomando por alguns dias, né? Quando essas colônias, através do crescimento delas, elas ficam muito grandes, você pode até dividir elas e repartir elas com outra pessoa, e esse é um lado muito bonito, inclusive, do kefir. De forma similar ao kefir, existe também a kombucha, só que em vez de usar leite ou água com açúcar mascavo, usa-se chá preto, né? É a mesma ideia de botar colônias específicas. O kombucha também ele tem outra origem, são outras cepas de lactobacilos, vai fermentar ali dentro, vai fazer a filtração dentro de casa, vai separar isso para preparar de novo a bebida e depois de pronta você pode então consumir ali uma grande quantidade de lactobacilos. Também é possível consumir probióticos através de sachês ou de cápsulas, né? O que pode ser adquirido em farmácias de manipulação. O mais importante é que você cuide do seu intestino. Ele cumpre funções muito importantes no seu organismo e, infelizmente, a gente acaba danificando ele todos os dias pelos alimentos que estão disponíveis para nós, e esses lactobacilos conseguem fazer funções muito importantes de recuperação e da otimização da saúde. Para quem está em uso de antibióticos, eu recomendo mais ainda que utilize lactobacilos, porque os antibióticos são para matar micro-organismos maléficos, mas eles também acabam, pelo espectro de ação deles, também prejudicando a nossa flora, a nossa microbiota do nosso corpo. Então, recomendo que use pelo menos durante o tratamento de antibióticos e por mais 30 dias. Eu espero que você tenha gostado das informações. Eu sou o farmacêutico Eduardo Abreu e desejo muita saúde.